Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Morgueto, tenho 16 anos, sou do segundo ano do ensino médio. Está mais um programa do Team Cash aqui, né? Sobre os itinerários do nosso novo ensino médio. Eu estou aqui com a Letícia, eu tenho 16 anos. A gente está com duas convidadas, né? Do itinerário de humanas. Se apresenta, por favor. Meu nome é Natália, eu tenho 15 anos. Eu sou a Sofia, eu tenho 15 também. Então, para começar a nossa conversa aqui, né? Como que vocês, escolheram esse lado de humanas? Como que foi a escolha de vocês para esse itinerário em específico, né? É porque eu nunca fui boa em matemática, então era o caminho mais óbvio pra seguir. A humanas vem pra parte mais da linguagem, né? Foi o que a Nath falou. Era exatas, a gente corria pro lado oposto de exata. Tudo que envolvia cálculo, a gente tava correndo pro outro lado. Então, humanas era a parte que a gente mais queria estar. Legal. E, vocês têm alguma coisa assim que vocês esperavam que podia ser? Conta pra gente como é o itinerário, na verdade, nas matérias, como se é diferente as matérias, se é coisa que vocês planejavam e tal. A gente tem 4 matérias no itinerário. Não vou saber te nomear as 4. Mas a gente tem uma que é focada mais na arte da expressão. Que a gente pesquisa sobre música, sobre dança, sobre teatro. Aí tem o com a Sara, que é... O Mundo se Comunica. O Mundo se Comunica, pessoal. E... eu não lembro o nome do outro. Mas... pode falar. Que a gente pesquisa sobre a literatura, sobre como é a origem da literatura. E é meio que um português. E aí tem democracia e debate e poder político e econômico. Que a gente aprende sobre muitos filósofos, sobre como está a política atualmente. Sim, a gente faz os debates, júri simulado. Eu nunca nem tinha ouvido falar em júri simulado quando ela passou pela primeira vez. Eu amei. Bacana. E como foi pra vocês essa mudança de sair do ensino que vocês estavam acostumadas pra esse jeito que é totalmente diferente do que vocês estavam acostumadas antes, ainda mais assim no pós-pandemia, né? Foi uma coisa, muito confusa no começo, porque ninguém sabia como ia ser, né? A gente é meio que os cobaias do governo, né? Mas, enfim, deixa eu falar. É meio assustador, né? A gente ia entrar no ensino médio, já era uma coisa nova pra gente, e a gente já pegou mais uma novidade, que é esse novo modelo, e foi dividido, né? Aqui a gente tem a FGB, que é a Formação Geral Básica no período da manhã, e à tarde a gente tem esses novos itinerários que a gente se divide, né, do pessoal de exatas, e tem toda essa coisa nova. Então, ainda é uma grande novidade, a gente vai ver se isso vai continuar, se vai dar certo. A gente ainda... Vocês vão abrindo portas, né? Com certeza. É tudo muito novo. Se der errado, o nosso primeiro ano foi cancelado. Isso. E vocês vê que futuramente essas 4 matérias que vocês falaram vai ter um peso importante para a vida de vocês, tanto para escolher um curso na faculdade ou na vivência de cidadão e tal, na política, de argumentação, essas coisas? Eu acho que sim, porque a gente vai, provavelmente a profissão que a gente vai seguir vai ser alguma coisa relacionada com o que a gente tá vendo agora. Eu acho que vai pesar bastante quando a gente for fazer um vestibular, por exemplo, o Enem, que vai mudar. Acho que vai pesar bastante. Legal. E em relação ao vestibular, como vocês estão? Vocês estão seguras, assim? Não. Vocês já pensam bastante Sim. ou ainda... Porque dizem, né, por aí, que o Enem, quando for a nossa vez, vai mudar. Então vai ser outra coisa que a gente já vai, pegar de primeira, assim. Né? A gente vai fazer os treineiros esse ano que vem vai ser um jeito, um método. E quando a gente for fazer, o real mesmo, vão ser outros 500. Outro jeito, né? E vocês já tem alguma ideia de como vai ser ou como vai ser cobrado essas matérias de vocês? Por conta que pelo que eu vejo, a gente vê assim, é muito projeto, é muito trabalho, na mão, Na assim, mão, né? Sem papel e tal. Vocês têm uma ideia de como vai ser cobrado isso? O itinerário de humanas a gente é muito mais na fala do que no escrito. A gente quase nunca usa o caderno, usa a apostila, né, porque é a nossa base. É tudo muito no oral, que nem no júri simulado, por exemplo, a gente teve uma churra de conhecimentos, tá certo? Churra, né? De conhecimentos, e que foi sobre casos, como que a gente ia, se a gente tivesse numa posição daquela, coisas que às vezes a gente não precisa acabar anotando, daí passa batido. E a gente vê que vocês fazem bastante projetos, assim. E pra vocês, como é que tá sendo
fazer todos os projetos e conta um pouco sobre eles. Pode falar do blog. Tá sendo bem, tipo, diferente, divertido. Que a gente tem um blog onde a gente meio que relata tudo que a gente faz. Por exemplo, as pesquisas que a gente faz, vídeos, reportagens, enfim. O blog é com a ProSara, que a gente gravou desde o começo. Tudo que a gente grava, a gente tem um projeto dentro daquela matéria, a gente deixa registrado no blog pra, tipo, no final a gente poder ver como foi do primeiro até o terceiro. Legal. E a gente tem também um Instagram com a professora Suelen, que é sobre conhecimento sobre a política, como que o jovem precisa estar integrado na política hoje em dia. Porque é um negócio que Participar, falta muito, né? Porque, com tipo, certeza. Muita gente não sabe nem, às vezes, dialogar direito e quer... Precisa opinar. ter esse conhecimento. Lá a gente indica filmes, séries que tratam sobre esse tipo de assunto. Legal. E tem também o projeto que a gente faz, isso vai no período da manhã, não é FGB, mas foi uma aula que ficou pro período da manhã, que é sobre consumo e consumismo, como que tá sendo a internet, como que aconteceu durante a pandemia. Fala mesmo. E a gente, nesse projeto, a gente faz bastante pesquisa de campo. Que é coisa que não é normal, né? No ensino médio antigo, por exemplo. Sim, a gente nunca fez tanta pesquisa de campo em, tipo, todos os anos que a gente estudou A na gente escola. vira e mexe, acaba tipo, deixa a gente fazer uma pesquisa com o segundo ano, deixa a gente ir lá no terceiro perguntar alguma coisa. É tudo muito com as pessoas, como a gente vai Tem muita interação interagir. social, né? Aham. Sim, Legal. isso já ajuda muito lá no futuro, porque dependendo da profissão que vocês querem, né, lá na frente, isso... Já vão ter uma base. Sim, a maioria das profissões que tem no itinerário de humanas é muito de comunicação, então é muito importante a gente treinar isso desde já. Isso vem desde cedo, que já vai desenvolvendo por... E também esse negócio de fazer pesquisa contra as salas também eu acho muito legal, porque, querendo ou não, acaba interagindo contra a sala e acaba gerando uma certa união. Sim, Porque- criando um vínculo, né? Que direto vocês estão indo lá na sala e fazendo pesquisa e tal, conversando e tal, é bem legal isso. Coisa que não via antes no antigo ensino médio, né? Não, antes, né, tipo, ficava primeiro numa sala, segundo em outra, terceiro em outra, É. se encontrava no intervalo, nunca sabia o que o outro estava fazendo, criando dentro da própria sala. Muito bacana isso. E agora, tipo, vamos fazer assim, meio que uma realidade e uma expectativa que vocês tinham. Vocês têm alguma coisa, tipo, eu esperava que ia ser assim e não foi, ou foi melhor, ou foi pior? Eu esperava que, tipo, ia ser a mesma coisa da aula normal, sabe, do FGB. Tipo, que não teria tanta pesquisa, coisa mais oral, sabe? A gente ia ficar só na apostila, mas não, tá sendo bem diferente, que como a Sofia falou, a gente quase não pega apostila, sem ser no itinerário de O Mundo Se Comunica aí, de literatura, que é da Sara, que aí a gente não sai da apostila. Desde o começo a gente sempre tem aula no chão, a gente sempre quer ir lá fora ter aula, quer sempre estar, tipo, criando um cenário novo para poder ter aula, não ficar naquela coisa monótona, sentada, assistindo, vendo o professor copiar no quadro, passar Porque é um a ambiente cópia no totalmente caderno. diferente, né? Tipo, aquilo não se aprende muito mais num lugar diferente, num ambiente diferente. Acaba até te inspirando mais, assim. Nossa, porque muitas vezes a gente... Sair daquela coisa que já tá acostumado, então... Quando a gente vai ter aula lá fora ou quando a gente tem alguma pesquisa, parece que toda aula a gente faz isso, mas toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa nova, algum trabalho novo, a gente fica tão entusiasmado como se fosse a primeira vez que a gente tá fazendo aquilo. E, tipo, eu só acho que, pra explicar um pouco melhor que vocês falam de FGB e tal, o que seria esse FGB? Porque, pra mim, pelo menos, é um termo novo, que eu nem sei o que é. Quer que eu fale? Pode falar. FGB é Formação Geral Básica, é português, matemática, aulas biologia, básicas, química, as aulas básicas que o segundo e o terceiro ano tem. E o itinerário são esses IF, que é o nome. IF, itinerário formativo, que são essas matérias novas que até o momento só o primeiro ano tá tendo, né? Futuramente cada um vai entrando, vai tendo essas matérias novas. Legal. E tem também o projeto que ficou no período da manhã, que é sobre consumo e consumismo. Bacana. A gente sabe que as aulas de exatas diminuíram muito e vocês já estão sentindo essa falta? Não. Mas assim, lá na frente, vocês não acham que isso pode acabar prejudicando, faltar, assim? Assim, esse é um problema que eu vou deixar pra Natália do futuro. Mas eu agora, particularmente,
não tô sentindo nenhuma falta. Eu tô até gostando mais, Tipo, sabe? deixa os números de lado ali, né? Deixa no cantinho. que Porque aqui- eu provavelmente não vou querer seguir uma carreira que, tipo, foque nisso. Então já tem certo já, que tipo... Não. O número, tchau. Isso sim, mas a carreira ainda, não, eu não faço a mínima ideia. Mas provavelmente vai ser uma coisa que não tem número. Bacana. Ah, eu sinto falta dos números. Eu tenho muito medo de chegar na hora de um vestibular, de alguma coisa, e falar, tipo, meu Deus, agora eu preciso saber isso. E eu não sei, claro que a gente tem o FGB, mas às vezes a gente acaba vendo, tipo, ai meu Deus, o pessoal de humanas, de exatas, tá tão preparado, tão focado nisso, que a hora que chegar no vestibular vai saber tudo. E fica vendo, ai, humanas é só os projetos que eles fazem e qualquer coisa que eu assinar lá vai estar certo. Então, às vezes acaba tendo medo. Por mais que o que eu vá seguir oficialmente não vou precisar tanto dos números, eu ainda tenho esse medo de chegar na hora e não saber fazer. Então já entrando nesse gancho de vestibular assim, como que vocês se sentem, tipo, sabendo que só o Enem pode mudar ou não tem essa incerteza que o vestibular da FUVEST, o EM, talvez não mude? Como vocês se sentem? Isso é uma coisa que meio que tá preocupando a gente, porque o Enem a gente já sabe que vai mudar. Só que provavelmente os vestibulares, que tipo, já estão assim há tanto tempo, provavelmente não vai continuar na mesma. Aí causa um pouquinho de preocupação, E sim. querendo ou não, vai ter que correr atrás no futuro, né? Sim. Vai, a gente, já que o Enem é a única coisa que vai mudar, a gente tenta focar o máximo daí no Enem. Só que, claro, que a gente fica com medo dessas outras universidades que não se adaptaram. Tipo, ai, por que então a gente entrou nesse novo modelo, nesse novo método, sendo que ninguém quis se adaptar a isso? Tipo, e a gente às vezes pensa, nossa, tinha que ser justo na nossa vez, né? Sim. É um negócio bem, querendo ou não, preocupante, né? Porque é o futuro de vocês e tá nessa incerteza. Então, tipo, levando todo o nosso assunto aqui em consideração, todas as coisas que a gente comentou, conversou e tal, qual que é, tipo, o curso de vocês no futuro que vocês pensam, planejam fazer? Eu não tenho nada definido ainda, até porque eu cresci achando que eu ia ser veterinária. Quando tava tendo, ano passado, por exemplo, quando tava tendo, tipo, as perguntas que a Tamiris estava fazendo, se a gente ia seguir em humanas, biológicas ou exatas, eu tinha ido pra biológicas. Só que quando, tipo, tinha o quê? 3 pessoas em biológica só, então não tinha como eles criarem, tipo, toda uma estrutura pra uma aula, tipo, pra 3 pessoas. Eles Então, acabaram casando exatas sim. com biológicas. Aí eu acabei indo pra humanas. E com isso, eu não posso mais seguir, tipo, veterinária, né? E agora eu vou ter que arrumar, tipo, encontrar outro curso, outra coisa pra eu fazer faculdade. Eu penso em seguir numa área de comunicação ainda. Não digo que bati o martelo em uma profissão, mas talvez uma área de jornalismo, de publicidade e propaganda. Uma coisa que eu consiga, tipo, me expressar bastante, ter o meu pensamento, tipo, amplo, o meu pensamento. Legal. Então você tá no caminho certo. Com certeza, na área de humanas é onde a gente tá se encontrando, assim, tipo, Sim. 100%. Eu me encontrei bastante em psicologia também. Legal, psicologia é bastante legal. Então, essa parte de humanas vai ficando por aqui, conversando bastante, foi legal, agregou muito conhecimento pra gente. E vocês falaram do Instagram que vocês têm, se vocês quiserem divulgar. pra Sim, todos. o nosso Instagram chama Política Necessária. E a gente fala, tipo, sobre política, a nossa visão de como é e tal. A gente não fala da política atual, fala do que aconteceu, enfim. E seria muito legal se vocês seguissem e acompanhassem nosso trabalho. E a gente Segue até lá. tem um forms na nossa biografia, que se vocês puderem responder, Sim. é uma das nossas pesquisas que a gente está realizando São no perguntas momento. fáceis que dá pra responder. Não é nada, tipo, muito elaborado. É isso. Passar por aqui. Eu sou o Diego, estou aqui com a... Meu nome é Yasmin e hoje nós estamos aqui com o pessoal do novo itinerário do novo ensino médio de exatas. Vocês poderiam falar os nomes de vocês pra gente? Eu sou a Maria Clara, E eu sou o André. Certo. Qual a idade de vocês? 14. 15. Como está sendo essa nova experiência com o novo ensino médio? Como é que vocês estão lidando com isso? É uma escolha muito importante já, né? É uma decisão deles para já acostumar com... Na vida do estudante, ele sempre tem que tomar decisões difíceis e que podem resultar num futuro diferente para ele. E acho que esse novo ensino médio é um bom teste para começar a ver como que é uma escolha de algo relacionado à escola, às matérias. É uma experiência para o estudante se conhecer antes dele for decidir
antes de chegar na hora que ele decidir qual vestibular ele vai escolher. E não vem no primeiro ano já essa escolha. A gente está estudando, trabalhando esse autoconhecimento desde lá do 9º, do 8º ano, para decidir a área de domínio que esse estudante tem para entrar no ensino médio. Já decidido. Vocês começaram o ensino médio, o novo ensino médio de vocês pós-pandemia. Como vocês acham que foi muito conturbado, muito em cima da hora, algo muito que deu bastante dificuldade? Como vocês acham que foi isso? Foi meio complicado, assim, porque com a pandemia a gente não, assim, com EAD e tudo mais, cá entre nós, não foi, assim, muito produtivo para todo mundo. Claro, teve umas pessoas que aproveitaram bastante o EAD, mas muitas não, porque, cara, você se distrai demais. E daí isso prejudicou um pouco, porque isso afastou a gente um pouco da escola para decidir a área que vai seguir no ensino médio. Foi meio complicado, assim, mas Querendo ou não, a pandemia afetou todos os estudantes, desde aqueles que estavam na escola, no ensino médio ou até mesmo na faculdade. E com certeza deixou um grande déficit na educação, e também a gente percebe assuntos que era para a gente ter visto anos anteriores, durante a pandemia, a gente está tendo que rever por conta do ocorrido. Sim. E como é que tá essa experiência com... Vocês estão de exatas, e essa experiência com a parte de humanas, como é que tá sendo? Tá sendo bem separado? Como é que tá sendo essa experiência? Então, a gente deixou de ter umas matérias que, no caso, a gente teria nesse ensino médio, que seria, por exemplo, filosofia e sociologia. A gente não está sentindo tanto, assim, essa diferença e tudo mais. Só que daí, quando chega, por exemplo, um simulado que tem essas matérias, a gente não viu sobre, daí fica um pouco meio desequilibrado. Assim como eles de humanas não estão vendo boa parte, que na verdade não são exatas, as ciências da natureza também. Não estou vendo boa parte dessa área de biologia, de física, de química, e daí na hora quando chega o simulado também vão sentir essa diferença. Então também assim, por enquanto, se mudar vestibular, se mudar Enem, aí tudo bem. Mas por enquanto tá meio assim, meio desequilibrado, sabe? É isso. E já que vocês falaram que a diferença meio que tá indo de um pro outro, como vocês decidiram entrar na parte de exatas? Tipo, vocês pensaram como para entrar nessa parte? Eu sempre gostei de estudar, então eu sempre gostei de todas as matérias e tudo mais. Só que daí quando eu fui escolher, eu fui vendo pela minha matéria preferida mesmo. E pensando no meu futuro, claro, como todo estudante. Eu sempre gostei muito de matemática. Então, daí, se eu sempre gostei de matemática, eu vou bem em física, eu vou bem em química. Isso. E eu também tenho muita facilidade com biologia, daí eu fui pra essa área, assim, entende? Eu sou oposto dela, odeio estudar com tudo. Até que, para decidir para o itinerário, eu fui na matéria que eu tinha mais afinidade, que é a matemática e física. Eu vi o itinerário de exato, é isso aqui que eu gosto. Sim, então foi mais uma influência do que vocês querem pro futuro mesmo. Entrando nisso, o que vocês decidem fazer pro futuro? Tipo, saído disso, o que vocês decidem? Vocês já têm uma ideia vaga ou ainda não pensaram muito? Ainda não tenho, não pensei em faculdade agora. Vocês estão no primeiro ano, vocês têm um tempinho ainda pela frente. Já deu um tempo corrido de escolher entre exatas e humanas, agora tem que acalmar um pouco. Isso. Também, vocês comentaram sobre os amigos, né, que estão separando as turmas. Como é que tá sendo essa separação? Porque vocês têm as aulas conjuntas de manhã e o itinerário à tarde. Vocês ficam quantos dias aqui na escola? Quantas aulas vocês têm de itinerário? E também tem bastante gente não exatas do que no humanos. Humanos tem muito pouca gente. Sim. A gente tem aula de manhã, no período da manhã é o normal, né? Que a gente chama de FGB, que é Formação Geral Básica. Daí, segunda e quarta, a gente tem o itinerário, à tarde, da 6 às 6. Que são quantas matérias? São 5. Acho que é. São 5 matérias, eu acho. Matemática, né? Que é recursos facilitadores, alguma coisa assim. Biologia, que é bioética e biodiversidade.
transformações químicas, que é química, e física, que é Transformações físicas. transformações físicas. Ah, então esse novo ensino médio também tá dando muita experiência nova, porque pelo que eu vejo, vocês saem bastante, vocês estão fazendo bastante experiências na prática mesmo. Então tá sendo uma coisa muito boa, ainda mais pra focar mais o aluno no aprendizado mesmo. Pela nossa experiência no itinerário é que aulas à tarde são, que é do itinerário que cada um escolhe, é mais focado na prática. O aluno vê como aquilo realmente funciona. Porque o conteúdo em si é muito básico. Então a gente tem mesmo que ir na prática nisso, porque a gente vai ver no básico o conteúdo, entende? Sim, sim. E como vocês veem, tipo, na hora de fazer ir para um simulado, pensar na hora do Enem, vocês acham que vocês estão preparados, tipo, se realmente mudar alguma coisa, vocês acham que vocês estão pegando realmente o bem conteúdo? Porque o que dá a perceber é que talvez os vestibulares não mudem, somente o Enem. Como vocês acham que vocês vão se lidar com isso? Aí que tem um ponto que eu gosto, né? Que eu critico, que é a não modificação dos vestibulares. Pois se o ensino médio em geral do Brasil inteiro muda com itinerários, tudo, eu não acho justo os vestibulares manterem a mesma forma. Porque é o mesmo que as pessoas que escolheram humanas ou as que escolheram exatas vão ter vantagem em suas áreas. E o Enem mudando, sim, é uma forma de ajudar, uma forma de ser justo. Mas, particularmente, acho que em vestibular, assim, se continuar da mesma forma que vai ser difícil para ambos. Também a gente vê que tem uma grande diferença entre as escolas em si. Porque existem certas escolas que não fazem do mesmo jeito. Então, pode ser que no futuro tenha uma grande dispersão sobre isso, né? Tem algumas escolas que colocam no meio que os dois itinerários para todos os alunos, meio que separado, uma parte aí no outro semestre coloca outro. Fica meio quebrado assim, mas eles conseguem entrar. Você acha que dessa maneira aí, vocês acham que poderia ocorrer? Seria melhor para vocês? Ou Tipo uma mistura dos itinerários, ou vocês acham que só seguir o mesmo itinerário vai ser a melhor escolha pro futuro mesmo? Porque vocês são o primeiro ano, né? Vocês estão sendo o ano que vai ver como é que tá acontecendo, estão ajeitando as coisas certinho, decidindo. As cobaias. Tecnicamente. Acho que se supõe que durante o primeiro semestre você faz exatas e o segundo você faz humanas. Se a pessoa ela tiver a dedicação no estudo, tudo como um aluno ideal, ela provavelmente vai absorver muito conhecimento e os vestibulares vão ser muito fáceis, por conta que o itinerário já propõe grande facilidade. Mas vai ter que também olhar a questão de grade horária, todas as formações dos outros semestres ou posteriores matérias. Tá. E pelo que vocês veem, por vocês mesmos ou pela sala de vocês, alguém pensa em mudar de itinerário ou vê que tipo, não parece que é isso que eu quero e tenta passar ir pro outro lado? Pelo que eu sei, tem um aluno que ele pretende de exatas mudar para humanas. O motivo eu não sei, mas realmente acontece. Sim. Sim. E também é uma coisa muito importante para nossa vida, né? Porque vocês estão escolhendo o encaminhamento da área que vocês querem. Então pode ocorrer mudanças no meio do caminho. É completamente normal que você, um ano queira uma coisa e no outro ano mude. E a gente tá adquirindo essa maturidade no ensino médio mesmo. Então vamos ter muitas experiências ainda pela frente. E tipo, quando vocês entraram nessa realidade, tipo, vocês estão preparados para chegar lá na frente do choque de realidade na hora que vocês vão ter que ver, tipo, o que vocês querem, vocês vão ter que estar preparados para realmente o que você quer. E se você, tipo, não realmente não decidir escolher aquilo, se você quiser ir pro outro lado no último ano, vai ser algo bem conturbado. Vocês estão preparados para isso? Tipo, estão falando do itinerário e tudo mais, mas não pensaram nessa questão também de se quando chegar na hora precisar mudar. Isso fica um pouco
meio a desejar, assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer, sendo que eu fiz ensino médio inteiro, por exemplo, eu fiz ensino médio inteiro na área de exatas, mas chega na hora eu quero humanas. Eu vou prestar um vestibular de humanas sem o preparo que os pessoal de humanas tiveram, isso fica um pouco injusto. Sim. É aí que tá um problema, assim, que deixou muito vago em relação a isso, sabe? Olhando assim, tipo, a pessoa tá lá e ela decide mudar no último ano. Você compreende porque algumas coisas realmente as pessoas, até elas se autoconhecerem, levam um tempo. Mas, como ela disse, vai ser uma disputa não tão disputada. E você já ia comentar que nesse novo ensino médio vocês estão aprendendo o básico. Vocês veem uma grande diferença entre o ano passado, que vocês estavam no nono, para esse primeiro ano, das matérias mesmo? Porque a gente sabe que é uma coisa mais aprofundada. Mas e as outras matérias? Como é que tá sendo? Tipo, Como assim? Pergunta de novo. Tipo, vocês veem uma grande diferença entre o ano passado para esse ano? Porque, por exemplo, vocês têm a matéria do itinerário, que são matérias novas que vocês estão caminhando junto com o professor para conhecer isso, porque até eles não tiveram uma formação para isso. E tem as outras matérias, que são as matérias que vocês já tinham, né? Mas vocês veem uma grande diferença entre o ano passado e esse ano? Ou vocês veem que, tipo, tá a mesma coisa, não mudou muita coisa? Não mudou muito não, eu acho. Tipo, sei lá. Manteve a mesma base. No começo está sendo uma revisão de que foi o nono ano, tudo. Mas eu acho que depois, no meio do ano, no segundo semestre, vai começar realmente uma aprofundação maior. E também eu tava vendo que vocês comentaram sobre essa mudança de preparação para os vestibulares mesmo. Como vocês são os primeiros anos, né, vocês estão tendo um preparo um pouco menor. Com esse novo ensino médio, tá começando o preparo bem antes, né? Eles, desde do sexto, sétimo ano, eles estão começando esse preparo para a pessoa já e pensando no que ela quer pro futuro dela. Então, vocês acham que os próximos novos ensino médios vai ser uma experiência melhor ou vai ser mais ou menos a mesma coisa? Então, eu acho que agora é que tá começando, né? Mas daqui pra frente, quando o ensino médio inteiro for separado por itinerários e tudo mais, essa preparação das pessoas que já estão começando o Fundamental 2 vai ser maior. Porque a gente teve em um ano, a gente teve que decidir em um semestre, na verdade, o que a gente queria para esse ensino médio. E ainda bem era pós-pandemia, né? Pós-pandemia, já. tecnicamente agora a escola vai tentar planejar tudo, dar tudo para os alunos já pensar naquilo que eles vão continuar seguindo. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, assim, qual foi a expectativa de vocês e a realidade da situação? Tipo, porque vocês naturalmente criaram uma expectativa. Eu acho que o itinerário vai ser assim, eu vou aprender assim. E depois vocês se depararam com a realidade, que não necessariamente é ruim, né? Obviamente não. Só que eu queria saber o que vocês achavam que ia acontecer, que realmente aconteceu ou que não aconteceu, assim, o que tem sido mais legal e não o ruim, mas mais difícil de lidar. Isso é uma curiosidade minha. Tá, algo que a gente, estudando sobre o novo ensino médio, que deixaram muito claro que iria acontecer, seria assim, esse itinerário, mas pra gente interpretar a vida, interpretar a realidade e associar essas matérias que a gente está aprendendo com a realidade. E isso deixou um pouco a desejar, porque a gente pensou que ia ser mais trabalho, ia ser mais ativo, está sendo. Só que a gente tem prova, então só aumentou as provas, entende? E isso ficou meio assim, chato, porque, cara, é como se fossem matérias normais. E, né? Fora o projeto. A minha expectativa é que ia ser uma bagunça. Errado eu não tô, porque realmente, como é o primeiro ano, é bem bagunçado. Muitas coisas ainda tem que se organizar, que eu acredito que nos próximos anos vão melhorar. Já não sei, porque no Brasil geralmente as coisas vão na desordem mesmo, e assim funciona. Mas acredito que possa melhorar, mas realmente é bem bagunçado. Pode não parecer para quem olha de fora, mas quando você está lá dentro, a ideia principal deles, como as matérias exatas, como física, química, aplicadas no cotidiano, não é algo que acontece frequentemente.
Então, tipo, vocês esperavam umas provas práticas, vamos dizer assim? Porque se vocês estão tendo mais prática nas aulas, uma prova prática seria tudo, né? Porque, por exemplo, vocês estão aprendendo pôr na prática o que vocês aprenderam, né? Em vez de só colocar no papel, porque as provas não definem ninguém. Isso. E É que com a fala do André, eu fiquei me questionando assim, tipo, o que exatamente é essa bagunça? O que exatamente está bagunçado? Quando não só os professores, mas em geral, pensam, tem a ideia de que a gente vai se colocar na prática, mas chega alguma coisa, como posso dizer, um órgão maior declara que tem que ser de uma prova escrita com papel, sendo que você estudou a maior parte na prática. Entendi. E colocar toda essa prática no papel é algo muito mais complicado do que pegar a teoria e colocar na prática. Isso que seria, tipo, a bagunça, né? Sim. Tipo, eu tô estudando de um jeito e depois eu tenho que fazer De outro. a prova de outro jeito. Entendi. Não, isso aí envolve um monte de coisa, né? Inclusive, às vezes a gente não querer fazer a prova, mas a prova de vocês ainda é o maior documento, o grande documento. É difícil também, por exemplo, uma atividade prática. Essa é uma atividade prática. Ela é filmada. Isso aí é fácil de comprovar. Agora, vamos supor, toda atividade prática deveria ser filmada, porque como que eu vou documentar isso, né? Se não for no papel. Mas achei legal ouvir isso. Dá até ideias pra gente. Isso é bom. Também falando sobre experiências, que vocês querem, como vocês imaginam que vai ser esse mudança no Enem? Ou melhor, tipo, agora vai começar as inscrições pro Enem. Tecnicamente é o Enem, tecnicamente o velho, né? O nosso. E como vocês se sentem? Tecnicamente, se vocês forem ir pra treineiro, vai ser algo... Vai ser meio complicado. Porque a gente vai fazer um Enem e daí na hora vai ser outro modelo de... Sim. Tá. Então, pessoal, foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente né? agradece a participação do André e da Maria Clara. Eu que agradeço pelo convite, tamo junto.